E corre você, aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje será um vídeo de perguntas e respostas. Essas perguntas que eu fiz lá no meu Instagram para vocês fazerem para mim e eu responder aqui. Então, ó, se você não me segue lá é @AndersonDantas, me siga lá que eu compartilho um pouco do meu dia a dia e consigo responder a pergunta de vocês também. Fechou? Então, ó, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, então ó, cá estou eu com as perguntas em mãos que eu vou respondendo aqui uma por uma. Tem muitas perguntas, deve ter mais de 100 perguntas aqui, mas eu vou respondendo e vocês vão aprendendo aqui comigo, fechou? Então vamos lá. Primeira pergunta: treinar 3 vezes na semana, 2 vezes intervalado e 1 vez longão, ou o contrário, fortalecimento à parte, né? Então ele já sabe que fortalecimento é obrigatório, né? Agora vamos para outra parte, que ele perguntou se, poxa, se ele treina 3 vezes na semana, ele faz 2 vezes intervalado e 1 longão, ou 1 longão, ou no caso, 2 longões e 1 treino intervalado. É o seguinte, treino leve e contínuo deve ser a maioria do treinamento, tá bom? E não o contrário, ou seja, ao invés de fazer 2 treinos intervalados, que seria o treino de alta intensidade, e 1 rodagem leve de longa duração, você faz 2 rodagens de longa duração e 1 treino de alta intensidade. Fechou? Então, próxima pergunta. Você voltou a treinar? Como assim eu voltei a treinar? Eu nunca parei de treinar. Eu sempre treino, tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas eu tô sempre treinando. Fechou? Próxima. Alguma prova esse ano, guerreiro? Não sei, né? Não sabemos se haverão provas. Se houver, bora. Se não, paciência, né? Próxima pergunta. Desafio sub-15 nos 5 km. Rola esse ano? Sim, pessoal, eu não vou deixar de fazer esse desafio, até porque eu vou ficar pensando nisso, tipo, se eu não fizer, vou ficar pensando nisso por um longo tempo. E eu não quero isso, não quero ter essa cobrança interna minha. Então eu quero sim fazer e vou realizar esses 5 km sub-15 minutos esse ano, tá? Então, próxima pergunta. Melhor correr mais rápido 5 km ou tentar correr os 10? Eu recomendo sempre que você tire o seu máximo potencial das provas curtas, né? Aquele momento que você, poxa, estagna e não consegue mais melhorar, né? E você percebe que, poxa, não tem mais adaptações a serem feitas no treinamento, aí você, opa, põe uma distância a mais, uma distância a mais. Fechou? Então, se aperfeiçoe nas provas mais rápidas, posteriormente você vai aumentando a distância das mesmas. Por que isso? Porque assim, quando você for correr uma prova mais longa, se você é lento, você tende a sofrer para manter um ritmo rápido nas provas longas. Agora, se você já se tornou uma pessoa rápida, um corredor rápido anteriormente, né, as provas mais longas você consegue desenvolver uma velocidade interessante, claro que não a mesma velocidade, mas uma velocidade interessante, sem um nível de esforço absurdo, porque você já adquiriu a velocidade com a prática das provas menores, né? Com o treinamento das provas menores. Fechou? Então, próxima pergunta. Na rodagem, pode forçar no último quilômetro? Vamos lá, esse forçar, eu não recomendo que você tire, sei lá, 30, 40 segundos de pace. Ah, eu tô rodando lá a 5 por quilômetro, do nada 3,50, né? 4 minutos. Eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que sim, você aumente um pouquinho o ritmo no último quilômetro, até por um benefício psicológico que você implanta no seu subconsciente que, poxa, eu cresço no final, né? Eu melhoro no final. Isso é interessante, tá? Fisicamente, você não vai adquirir um benefício muito maior por ter aumentado o último quilômetro. É basicamente a mesma coisa de manter igual. Mas, psicologicamente, você tem sim um benefício. Então, pode aumentar um pouquinho no último ou nos últimos quilômetros da corrida. Coisa pouca.
coisa de 5, 10 segundos, fechou? Então, próxima pergunta. Você pretende fazer triatlo? Sim, pessoal, triatlo é algo que eu tenho muita vontade de fazer e irei realizar algum dia, tá? Certeza que sim. Eu tenho uma vontade assim, porque eu gosto de duas das práticas, eu tenho uma grande afeição, né? Que é a bike e a corrida. A natação eu não me identifico tanto assim ainda, mas eu vou me aperfeiçoar e vou desenvolver ela também. Fechou? Então, próxima pergunta. Sexo antes da prova de 21 quilômetros atrapalha? Bom, então vamos lá, pessoal. Nós precisamos entender que assim, toda vez que você for requerer uma grande energia, né, um grande gasto energético do seu corpo, e você pratica o sexo anteriormente, né, você precisa entender que, poxa, na prática do sexo existe uma descarga de energia, né, uma descarga de hormônios muito alta, e a sua musculatura tende a contrair e relaxar por completa, certo? Física e psicologicamente falando. Mas o que acontece? Quando você vai usar lá na frente, né, chances são que irá faltar, porque você teve um gasto exacerbado na prática sexual, entende? Então, entre um e outro, claro, tem dia que você se sente mais leve, mais solto, mas quase que uma regra, você vai se sentir relaxado demais para exercer uma atividade de alta intensidade depois. Então, aqui no caso, por exemplo, ele falou de uma prova, né? Então, numa prova, você tem um tempo a ser seguido, você tem um ritmo a ser seguido. Não é uma corrida descontraída, né? Algo que você vai fazer ali na pegada. E se você não tiver energia suficiente para concluir aquilo ali, você vai sofrer, tá? Vai ser duro, vai ser difícil. Agora, se é uma corrida, poxa, tranquila, um treino descompromissado, né, um treino tranquilo ali, aí beleza, aproveita, curte, faz tudo o que você quiser e depois você vai treinar, fechou? Agora, antes da prova, eu não recomendo, antes de um treino de tiro, acho difícil fazer depois, antes de um longão, também não recomendo. E antes também de testes, né, não recomendo que faça. Na dúvida, melhor não fazer antes, fechou? Então, próxima pergunta. Como é a semana final de preparação antes da prova? Podia rolar um vídeo, hein? Realmente, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre isso. O que eu recomendo assim, de forma bem resumida? Semana de prova. Você diminui volume, ou seja, corre menos por menos tempo, mas mantém a intensidade ali em alguns treinos, tá bom? Então, diminui volume, aumenta a intensidade. Por quê? Se você diminuir o volume, você chega descansado no dia da prova. Se você não diminuir o volume e manter a intensidade também, ou aumentar, você chega cansado na prova. E cansado não vai, tá bom? Basicamente isso na semana de prova. Próxima pergunta. Essa daqui é para fechar, hein? Qual a diferença de quebrar e cansar? É assim, tem muitos fatores que separam um do outro, tá? Mas assim, para você ter uma ideia mais ampla, o quebrar, pessoal, é quando você realmente está em um nível de desgaste, um nível de cansaço físico e psicológico, físico ou psicológico, tão alto que dali em diante a atividade não flui, não vai mais. Agora, quando você sabe que é só cansaço, é quando você está cansado psicologicamente, você quer ir, né? E vai, né? O ritmo não muda tanto assim, porque psicologicamente você precisa querer também. Se você não quer aqui, aí o corpo vai entregar de fato. Aqui precisa ajudar, quando você só está cansado. Mas quando você está cansado, a atividade ainda flui, né? Não tem um sofrimento tão grande, um desgaste tão grande, uma perda de rendimento tão grande. Tá? A atividade tende a ficar semelhante, só um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. O quebrar realmente não tem jeito, você precisa parar. Acabou as suas forças, não tem o que fazer. Fechou? Basicamente essa é a diferença. Bom, pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse, tá? É claro que tem muitas perguntas aqui a serem respondidas, mas ficaria um vídeo muito grande. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua pergunta também. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @AndersonDantas, para que você possa também fazer a sua pergunta quando eu disponibilizar essa caixinha aqui lá no Insta. Tá? Então siga lá, @AndersonDantas, deixa o seu comentário se você quer mais vídeos assim. Um forte abraço, ótimos treinos e
Corre você!